Olá, meus queridos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Aqui vamos iniciar mais um estudo da Palavra de Deus. Neste vídeo vamos começar o Sermão do Monte, o maior sermão que já existiu. Sabe por quê? Porque aqui quem pregou foi o nosso Salvador Jesus Cristo. E aqui ele vai começar o Sermão do Monte. Por isso, o tema de hoje desse vídeo é as bem-aventuranças. Ele começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? Ali Jesus apresenta características de um cristão, de uma pessoa que vive realmente o cristianismo, de uma pessoa que realmente segue a Jesus Cristo e ama Jesus. Ali, as bem-aventuranças, ele atribui, essas são características que ele atribui a uma pessoa que realmente é convertida. Nós terminamos outro vídeo no versículo 25, que é o final do capítulo 4, onde diz ali que numerosas multidões o seguiam. Numerosas multidões seguiam a Cristo. E ali ele vai começar, no capítulo 5, ele vai começar o Sermão do Monte. Ele começa com as bem-aventuranças. Por isso o tema de hoje são as bem-aventuranças. Ela vai do capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 5 até o versículo 12. E começa dizendo assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então Jesus Cristo ele começa aqui no versículo 3 dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus está dizendo aqui, é bom entender o que significa a palavra bem-aventurados. Eu acho que a maioria entende, mas ainda existem algumas pessoas que não entendem o significado dessa palavra. A palavra bem-aventurado significa felizes ou feliz. Então, quando Jesus diz assim, bem-aventurado é essa pessoa que tem isso assim, assim, assado, ele está dizendo feliz é essa pessoa. Aqui são características atribuídas a um verdadeiro filho de Deus, a um verdadeiro servo de Deus. Então, aqui na segunda bem-aventurança diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aqui nessa bem-aventurança, Jesus mostra para mim e para você que não existe vida fácil para um cristão, para um verdadeiro cristão. Aqui nós passaremos por tristezas, por decepções, mas ele está dizendo que bem-aventurado é esse, porque um dia será consolado. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz que ele enxugará de vós, toda lágrima, e não haverá mais tristeza, nem pranto, nem dor. Vai chegar esse dia, meus queridos. É só você crer, é só você ter paciência, perseverar, vivendo o que Cristo ensina em sua palavra. Não só
ter Cristo em seus lábios. Eu postei até isso na minha postagem escrita. Eu postei para os meus contatos no WhatsApp, né? As postagens que eu sempre posto é meditando na palavra de Deus. Eu citei isso. Eu citei essas pessoas que se dizem cristãs, mas só tem Jesus Cristo nos lábios, da boca para fora. E Jesus tem um versículo que ele diz assim: bem profetizou o profeta Isaías, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Está longe de mim. Então Jesus diz aqui: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esse aqui é outro que nós vamos destacar, irmãos. Nós vamos detalhar aqui. Não vamos detalhar todas as bem-aventuranças, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas essa aqui é bom a gente detalhar. Bem-aventurados os mansos. Feliz é aquele que é manso, que tem um coração manso. Porque nós vivemos tempos em que tem um grupo de pessoas que se dizem cristãs, mas elas só pregam o ódio. Elas pregam vingança. Elas pregam aquilo que faz mal ao seu semelhante. São tantos os crentes valentões que existem hoje no nosso mundo, principalmente aqueles que se deixam levar por partidos políticos, que estão idolatrando um certo senhor aí, um certo camarada. Eu não vou citar nomes. Eles pregam ódio, eles falam do outro lado com ódio. Mas não vamos. Isso não está aqui no tema. O tema de hoje são as bem-aventuranças. Mas existem essas pessoas no nosso meio. E nós temos que ter cuidado para não sermos influenciados por essas pessoas. Porque esse grupo de pessoas dentro da igreja que pregam o ódio, que estão comente dessa forma, eles já foram influenciados pelos seus líderes, pelos seus pastores. Que você, que queira viver o verdadeiro cristianismo, não seja influenciado por essas pessoas. Então ele diz aqui, bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Outra bem-aventurança, ele diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Feliz é eu e você quando nós temos sede de justiça. Jesus Cristo está dizendo aqui. Sede por qual justiça? A justiça de Deus, porque a do homem ela é falha. O que ele quer dizer aqui também é que quando nós estamos sempre do lado correto, fazendo escolhas corretas, nem que doa, nem que isso seja doloroso para você, mas o palpite sempre está do lado certo, do lado honesto. Entendeu? Isso é o que ele está querendo dizer aqui. Mais uma bem-aventurança. Logo em seguida, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mais uma bem-aventurança que nós vamos detalhar. Bem-aventurados os misericordiosos. Aqui eu comparo com o perdão, a misericórdia com o perdão. Como que eu posso, falando primeiro do perdão, comparando uma coisa com a outra, que são coisas semelhantes. Como que eu posso alcançar o perdão de Deus se eu não perdoar? A Bíblia nos ensina que Deus não perdoa, nem eu e nem você, se nós não perdoarmos. A própria oração do Pai Nosso, ela nos ensina isso. E perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou aos nossos devedores, algumas traduções dizem assim. Então, o que a oração do Pai Nosso está dizendo? Que para Deus me perdoar, receber o perdão de Deus, eu tenho que estar com o coração limpo e ter perdoado outras pessoas. Caso contrário, Deus não perdoa.
Deus não perdoa. E assim é o que está escrito na bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que Jesus Cristo está dizendo aqui? Que para mim receber a misericórdia de Deus, para mim alcançar a misericórdia de Deus, eu tenho que ser uma pessoa misericordiosa para com o meu semelhante. Ele falou que felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mais uma. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Porque verão a Deus. Os limpos de coração. O que é ser uma pessoa limpa de coração? É você não ter o seu coração carregado de mágoa, de ódio, de tudo contra o quanto é mal. Tem pessoas que ela diz ter aceitado Jesus, ela diz ser uma pessoa cristã, inclusive não falta um culto, devolve dízimo, devolve ofertas, mas o coração dela é cheio de tudo quanto é ruim. Ela deseja mal as pessoas, ela tem inveja, ela causa intriga entre as pessoas. Entendeu? Como que uma pessoa dessa ela pode receber o perdão de Deus e ela pode dizer que tem um coração limpo? E Jesus Cristo diz que bem-aventurados os limpos de coração. Temos que ter o nosso coração limpo. Temos que ter o nosso coração limpo. No livro de Ezequiel, a palavra de Deus diz que Deus, quando nos permite, quando nós abrimos o coração a Ele, Ele arranca o nosso coração de pedra que se endurecia em tantas coisas e nos dá um coração de carne. Deus faz isso comigo e com você. Então, que tenhamos o coração limpo, limpo de toda maldade. Limpo de toda maldade. Outra bem-aventurança: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Vamos entender aqui o que é ser uma pessoa pacificadora. Há muita confusão, sempre, cada coisa aqui, às vezes as pessoas levam para dois extremos. As pessoas fazem uma confusão com as palavras da Bíblia. Tem pessoas que acham que ser pacificador é aceitar tudo e não falar nada. É ver algo de errado acontecendo e não falar nada. Eu conheci irmão assim. Eu já conheci o irmão pregando sobre esse assunto, sobre ser pacificador na igreja. E esse irmão, ele é daqueles que gostam um pouco do liberalismo dentro da igreja. Então, ele acha que a gente deve ver tudo acontecer de ruim dentro da igreja e não podemos falar nada para poder nós sermos um pacificador. Totalmente equivocado. Jesus Cristo disse que nós temos que ser simples como as pombas, mas prudente como as serpentes. Eu ser cristão, eu fazer parte do povo de Deus, não quer dizer que eu tenha que passar panos quentes e muita sujeira que está acontecendo. Eu tenho que questionar sim. Sabe qual é o significado de ser um verdadeiro pacificador? É você ser uma pessoa que não causa intriga entre irmãos, entre pessoas, mas principalmente entre irmãos. Tem pessoas que é assim. Ela é aquele leva e traz. É cheio de conversa. Ela ouve uma coisa aqui, já leva ali para o outro irmão. Aí ela já causa intriga e ela causa confusão. Essa pessoa ela não está sendo pacificador. E Jesus está dizendo aqui que bem-aventurados os pacificadores. Ele está dizendo que nós temos que ser pacificador. Nesse sentido. Procurar sempre manter a comunhão. Seja em nossa casa, com nossa família, seja na igreja. Sempre manter a comunhão. Mas sempre levando a verdade. Sempre levando a verdade. Martinho Lutero diz assim, uma frase de Martinho Lutero: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer custo. O que Martinho Lutero quis dizer?
que se nós pudermos manter a paz com a verdade, beleza. Mas se tiver pessoas que ela não conseguem ficar em paz ouvindo a verdade está em primeiro lugar. Vamos para mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Jesus está dizendo aqui, bem-aventurado, feliz é aquele quando por minha causa ele foi injuriado por alguém sentir raiva dele, inventar mentiras contra ele, porque ele é o seguidor de Cristo. Jesus diz que feliz é esse, bem-aventurado. Repito aqui, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem por causa de Cristo. Aí em seguida, para encerrar as bem-aventuranças, ele diz, regozijai-vos, versículo 12, e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Deu para entender aqui como ele terminou as bem-aventuranças? Vou ler de novo. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos. Ele diz a estes, regozijai-vos. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, se nós estamos sofrendo perseguição por causa do nome de Cristo, se nós estamos sendo criticados, sendo chamados até de doidos por causa da nossa adoração a Deus, ele diz, regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Queridos, a qualquer custo, nós temos sempre que estar confessando ao nosso Senhor Jesus Cristo, em nossas ações, em nosso comportamento. Como está sendo o seu comportamento com a sua família? Como está sendo o seu comportamento no seu trabalho? Você tem testemunhado de Cristo para os seus colegas de trabalho? Você tem testemunhado de Cristo para seus colegas de escola? Você tem testemunhado de Cristo dentro da sua casa, com a sua família? É assim que confessamos a Deus. É no nosso testemunho, através do nosso comportamento. É um dos maiores métodos de evangelismo. Um dos maiores métodos de evangelismo. É o testemunho de uma pessoa. É o testemunho de uma pessoa. Nós vivemos dias em que são tantos entre nós que honra a Deus dos lábios para fora, da boca para fora. Honra a Deus somente nos lábios. E isso o mundo faz. Isso o mundo faz. Quantas pessoas não estão aí dizendo que conhece a Jesus, dizendo que ama a Jesus, dizendo que segue a Jesus, mas o nega todos os dias com seu péssimo comportamento. Todos os dias ele nega Jesus. Vamos ler aqui, para encerrar, o que Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículo 32, para essas pessoas que o negam todos os dias no seu comportamento. Elas dizem confessar Jesus, mas o testemunho de vida dela mostra outra coisa, mostra ela negando a Cristo. Ele diz assim, capítulo 10, versículo 32, Mateus capítulo 10, versículo 32, nosso Senhor Jesus Cristo diz assim para essas pessoas. Ele diz assim, na verdade, para todos nós, porque aqui ele vai falar de duas maneiras. Ele vai falar daquele que confessa e daquele que o nega. Então são dois comportamentos. Mateus capítulo 10, versículo 32.
Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus disse que todo aquele que confessar ele diante dos homens, ele o confessará diante do Pai dele que está nos céus, o nosso Pai celestial, o Eterno, o Senhor dos Exércitos. E em seguida ele diz: mas se aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. É muito sério isso aqui, essa mensagem, irmãos. É muito sério. São mensagens de advertência. O cristão de hoje, ele é craque nisso. Em não querer saber de mensagem de advertência. Ele quer saber só das mensagens que passam a mão na cabeça dele. Jesus diz aqui que aquele que o confessar, ele o confessará diante do Pai. E aquele que o negar, ele também o negará diante do Pai. Como que eu confesso a Cristo? Através do meu testemunho, das minhas ações. Como eu estou agindo? Como eu estou olhando para as pessoas que estão precisando de uma mão amiga, de um consolo? Como que eu estou olhando? Eu estou confessando a Cristo com minhas ações, com meu comportamento, ou estou negando? Há muitos entre nós que, quando lê a passagem do jovem rico, quando a história é contada ali no livro de Mateus, a palavra de Deus diz que quando Jesus falou para ele vender tudo que ele tinha para dar aos pobres, ele só virou as costas, porque tinha muitos bens. As pessoas, quando leem isso, caem criticando a besta, o jovem rico. Só que aquela atitude do jovem rico de virar as costas para Cristo, todos os dias, muitos dentre nós fazem. Porque quando eu fecho meus olhos, ou viro as costas para uma pessoa que está precisando de uma ajuda minha e eu posso ajudar, e eu não estou fazendo isso, eu estou virando as costas para Cristo. Eu estou negando. Então, que possamos, meus irmãos, meus queridos amigos, que o Espírito de Deus nos ajude a partir de hoje. Você aí que ouviu esse estudo, mais esse estudo da Palavra de Deus, aqui nós só vamos estudar sobre vida cristã. E é só Bíblia. Só Bíblia. Aqui não tem ideias de homens. Que nós possamos confessar verdadeiramente o nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias em nossa vida, onde quer que nós estejamos, em qualquer lugar que nós estivermos, que nós possamos confessar o nosso Senhor Jesus Cristo através de nossas ações. Através de nossas ações. Porque quando não fazemos isso, nós estamos negando o nosso Salvador. E ele falou: quem me negar, eu o negarei. Quem me confessar, eu o confessarei. Essas foram as palavras de Cristo. Aqui, terminamos aqui as bem-aventuranças, o início do Sermão do Monte. Aqui ainda vão ter vários vídeos falando sobre vida cristã. É o que nós estamos estudando. É um estudo simples, mas bem objetivo. Simples, mas objetivo. Porque o cristianismo que estamos vendo hoje, vivenciando hoje, é um cristianismo onde uma boa parte dos pregadores, ao invés de eles simplificarem a mensagem de Deus, eles estão complicando. Pegando um versículo aqui, outro ali, misturando com as suas ideias, e no final de tudo ali acaba prevalecendo na pregação dele a ideia dele, o que ele acha, o achismo dele, e não a palavra de Deus. Que eu e você possamos ter como única regra de fé e prática em nossa vida as Escrituras Sagradas, a poderosa palavra de Deus. Um abraço. O nosso próximo vídeo ali nós vamos continuar o Sermão do Monte, falando ali de nós sermos o sal da terra e a luz do mundo. Próximo vídeo, nós nos encontramos novamente. Um abraço a todos, que Deus abençoe
e dê sabedoria a todos vocês.